Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Vamos saber o tema da nossa aula de hoje? Acompanhe comigo no slide. Jogos teatrais. Essa aula é específica para a segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Vanessa e nós estamos na aula de número 3. Vocês devem lembrar que nós estamos falando desde as aulas anteriores sobre teatro. Hoje nós vamos continuar essa discussão para finalizar as nossas aulas de nivelamento da linguagem artística teatral. E nada melhor do que finalizar com jogos teatrais que vocês gostam tanto de realizá-los nas salas de aula, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco o princípio do jogo teatral. Acompanha comigo. O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral, ou seja, a comunicação que emerge da espontaneidade das interações entre os sujeitos engajados na solução cênica de um problema ou conflito. O jogo e a improvisação teatral são reconhecidos como importantes elementos do teatro. Improvisar é criar, jogar, arriscar, transformar uma ideia num espaço privilegiado para as concepções poéticas e simbólicas. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que vocês devem lembrar que o teatro iniciou a partir de uma improvisação. Recordam disso? Quando o Tespe sobe no tablado e, sem ensaiar, ele incorpora o personagem de Dionísio. E a partir daquele momento, ele faz da improvisação uma cena teatral. As pessoas param para observá-lo. No jogo teatral, nós também partimos desse mesmo princípio da improvisação. Não tem combinados ou ensaios antes para que o jogo teatral aconteça. Na verdade, o jogo teatral pode até mesmo ser uma ferramenta, um sistema que vai auxiliar os atores a encontrar o seu personagem. Acompanhe comigo no próximo slide. A improvisação teatral é uma atividade na qual o texto e a representação são criados no decorrer da cena e, na maioria das vezes, sem ensaio prévio. Para compor uma ação dramática improvisacional, são utilizados temas ou estímulos diversos com o objetivo de envolver os atuantes em uma organização instintiva, na qual o enredo é encenado na medida em que é construído. Os atores contracenam entre si e a cena teatral resulta da criatividade coletiva, da imaginação e da espontaneidade. Aí vocês estão vendo uma imagem fotográfica que retrata um pouco de como é que acontecem esses experimentos no teatro e vocês percebem o jogo que está acontecendo na cena. Eles observam uma atriz e os outros acompanham o que está acontecendo. No jogo teatral, é bom a gente lembrar disso, é sempre importante que a gente tenha os elementos do teatro, que são ator e espectador. Alguns vão atuar e outros vão observar. No jogo teatral, a gente vai dizer alguns jogam e outros observam o que está acontecendo. E lembrem-se que o princípio, a ideia é que os jogadores eles estejam solucionando um problema na cena. E os estímulos podem ser diversos. Eles podem improvisar a partir de um texto teatral, eles podem improvisar a partir das histórias dos próprios atores que estão participando ali da cena, e eles podem, inclusive, improvisar a partir de cenas do cotidiano, fatos do cotidiano, que vai servir de elemento para a composição cênica, a criação naquele momento, certo? E aí eu quero apresentar para vocês agora a Viola Spolin. Por quê? Porque ela auxiliou a sistematizar o jogo teatral. Observa lá a leitura comigo no slide. O jogo teatral ele surge na década de 60 nos Estados Unidos a partir dos estudos realizados pela professora, atriz e diretora de teatro Viola Spolin, dedicando-se à intenção de entender a arte e o fazer artístico na dimensão e profundidade sustentada pela arte em si. Outra coisa que nós precisamos observar é que nós estamos falando do jogo teatral na década de 60. Vocês lembram o que acontecia na década de 60? Idade moderna, transformações tecnológicas, revolução industrial.
a tecnologia, ela dava outra dimensão para a própria criação artística, e aí a gente vai ver essas transformações em todas as linguagens artísticas, e no teatro não é diferente. A Viola Spolin, ela começa a questionar o valor da arte e dizer para nós que a arte ela tem valor em si, que ela não necessita necessariamente ter um valor de mercado ou seguir regras rígidas. Ela pode se adaptar, ela pode se transformar de acordo com a necessidade humana. E aí ela transpõe isso para o jogo teatral e cria no jogo teatral um sistema que vai auxiliar o ator e vai auxiliar também o professor na sala de aula. Por quê? Porque esses jogos eles podem ser utilizados não apenas no teatro, mas na sala de aula. Acompanhe comigo o próximo slide. Viola Spolin, diretora de teatro e pedagoga, sistematizou jogos de improvisação com regras próprias e precisas e que apresentam problemas de atuação cênica a serem resolvidos pelos jogadores. Os jogos teatrais de Spolin englobam 3 elementos dramáticos: personagem, quem, cenário, onde, e ação ou atividade cênica, o quê. Já fizeram algum jogo com essas regras dentro da sala de aula? É muito simples. Você vai apenas orientar o estudante ou o ator para que ele resolva um problema na cena, deixando claro, por exemplo, quem ele é, onde ele está, o que ele está fazendo. Ele não pode esquecer nenhum desses elementos no momento da improvisação. Embora ele esteja improvisando, ele tem algumas regras a serem seguidas. E são essas regras que devem ser obedecidas durante o momento da criação, durante o momento da improvisação. E aí a Viola Spolin ela vai sistematizar isso, inclusive com livros que trazem jogos, exemplos de jogos que podem ser experimentados dentro da sala de aula. E cada um dos jogos propostos por ela vai deixar as regras claras e bem específicas para que o jogador ele se aproprie e ele possa improvisar a cena teatral. Todos os jogos são iguais? Não, nem todos os jogos são iguais. Dependendo do nível da turma, o professor pode separar em diversas aulas cada um desses momentos. Pensar os personagens de forma separada, o onde também num outro momento, assim como o que está acontecendo na ação. O que tem que ficar claro é que cada um desses elementos eles precisam aparecer apenas na atuação, sem que eu esteja dizendo, por exemplo, quem eu sou. Geralmente a gente iria para algumas formas de improvisar, dizendo assim, eu sou professora, mas como que nós mostramos isso no nosso corpo? Esse é o desafio. Uma professora, por exemplo, dentro da sala de aula, o que ela está fazendo? E como que eu deixo claro isso para o meu espectador apenas agindo com os gestos do meu próprio corpo? Esse é o desafio de um jogo teatral proposto pela Viola Spolin. Eu tenho que deixar claro quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo sem utilizar o recurso da fala, sem dizer isso claramente. E o meu observador, ao olhar o que eu estou fazendo, a partir dos meus gestos, ele entende o local, ele entende quem sou eu e ele sabe o que eu estou fazendo. Esse é o desafio no jogo teatral. Viola ela assinala que todas as pessoas elas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. Aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém. Olha que frase fantástica. Nós aprendemos através da experiência e ninguém ensina nada a ninguém. Dessa forma, a autora enfatiza a importância da experiência criativa por meio da improvisação e do potencial que qualquer pessoa tem para adquirir habilidades e competências para atuar. Você acredita nessa afirmativa da Viola Spolin? Ela está nos fazendo aí uma provocação até, né? Ela diz que todos nós somos capazes de atuar. Então, o que nós precisamos para atuar? Nós precisamos experimentar.
Nós só aprendemos através da experiência. Não adianta eu estar aqui falando de jogo teatral e você não experimentar na sala de aula, por exemplo. Você vai aprender a teoria, mas a prática é essencial para que você compreenda de fato o que é um jogo teatral. E espero que em breve a gente possa se encontrar na sala de aula para que você experimente alguns desses jogos propostos pela Viola Spoli. E aí lembre-se disso, né? A Viola ela diz que nós só aprendemos através da experiência. Tá bom? Bom, gente, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido o que é um jogo teatral e entenda que ele nasce da improvisação, né? E a improvisação ela é o cerne de todo o teatro. Nós estamos o tempo todo improvisando, nós estamos o tempo todo criando outras formas, não só de atuar, mas de ser e permanecer no mundo. E as ferramentas, os jogos teatrais, eles podem inclusive na sala de aula nos auxiliar, não apenas a aprender, mas experimentar a ver e perceber o mundo de uma forma diferente, tá bom? Vamos para o exercitando de hoje? Olha só, você primeiro vai dizer o que é o jogo teatral. Segundo, quais os elementos essenciais para que o jogo teatral aconteça. Terceiro, você vai pesquisar sobre o Teatro do Oprimido de Augusto Boal e citar quais semelhanças e diferenças entre o método dele e o de Viola Spoli. Por fim, você vai compartilhar as respostas com o seu professor de arte. Ok? Bom, gente, eu quero te convidar também a acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essas e outras aulas, tudo organizada por série, juntamente com algumas listas de atividades que vocês podem fazer. Ok? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!